Meus amados irmãos, bom dia. Rapidamente aqui, esse breve vídeo. Quando a gente fala que o protestantismo ele é a síntese da divisão que se dividem e estão se dividindo, aí ninguém acredita. Mas vamos deixar aí essa missionária num debate, dizer se existe ou não divisão no meio do protestantismo e por que elas estão acontecendo. Eu estou falando desses movimentos, eu não estou me referindo a todos, englobando todos, eu estou falando do movimento em si, pastor. Então, assim, uma coisa, falsas profecias, segunda, escândalo, divisão, é só o que acontece. Desde 1975, quando Edir Macedo saiu da Igreja de Nova Vida, até 2022 agora, que é o último caso mais recente do bispo Luciano Neves, que rompeu com Valdemiro Santiago, passando aqui pelo que dividiu também com ele, que abriu a plenitude, que eu esqueci o nome dele, a Genoduc, e tantos outros, tudo fruto de divisão. Qual é o propósito? É colocar o pastor no perfil ali da igreja, tá lá o pastor com a esposa dele. Eu já vi casos em que o povo passa tocando no pé da mulher do Valdemiro Santiago, como se aquilo ali tivesse unção. Eu fiz uma pesquisa de campo agora, lá na escola de ministérios, na hora do almoço, saí pra ir dar uma olhadinha lá naquela igreja que fica de esquina com a igreja da Debrais, que tinha no meio-dia um monte de gente fazendo fila pra pegar água ungida no posto de Jacó. Isso é uma palhaçada. Essa questão de divisões, ela começou com mais frequência, porque eu sei que teve igrejas que eram reformadas, que eram tradicionais, que acabaram se pentecostalizando, mas eu tô falando da divisão em si, das divisões que começaram a acontecer. Hoje qualquer pessoa que discute com o pastor, porque o pensamento dele não é igual, quer fazer o quê? Abrir uma igreja lá na esquina e fazer... Quando ela fala das igrejas tradicionais, ela está falando das igrejas da Reforma. As igrejas anglicana, presbiteriana, igreja luterana e outras, né? E aí, depois dessas igrejas, aconteceu as divisões, né? No meio luterano tem um monte de divisão, no meio anglicano tem um monte de pensamentos distintos uns dos outros e outros e outros. E assim sucessivamente. E no meio do pentecostal e os neopentecostais é onde ela está mostrando aí o que de fato acontece. E todo mundo diz que estão baseados na Bíblia, só na Escritura. O quê? Ficar forçando o povo a trazer dinheiro. Eu não estou falando aqui de dízimo, não estou falando de oferta, que isso é coisa voluntária. Eu estou falando de pidança de dinheiro. Inclusive esse bispo aqui, Luciano Neves, ele fez agora um projeto novo, 500 mil pulseiras a R$100 cada uma. Eu preciso falar. Não, mas você tem que entender. Nomes. Não, querido, é o seguinte, a divisão, seja uma ou seja mil, ela é divisão. Então não vamos achar a divisão pior que a do NEL, ou a divisão do NEL, com a divisão que existe no seio tradicional. Nós temos que denunciar. Quando ele está falando do NEL, está falando neopentecostalismo, que está se dividindo todos os dias. E ele tá mostrando que o tradicional, o meio tradicional, as igrejas reformadas tradicionais, também existem divisões nela. E assim sucessivamente. Por que isso tudo acontece? Porque o protestantismo, meus irmãos, nasceu de uma divisão, de uma rebelião, né? Satanás se rebela contra Deus no céu, vem para a terra, com a sua voz sedutora, faz Adão e Eva se rebelar contra Deus. Deus vem na pessoa de seu Filho Jesus e institui a sua igreja. Na sua igreja, que foi instituída a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, em 1054 surge o cisma, né, o grande cisma do Oriente, onde as igrejas ortodoxas se separam da Igreja Católica. Depois vem o grande cisma do Ocidente, que é o protestantismo, Lutero, junto com Lutero ali, né, Lutero e todos os demais que aceitaram as suas teses, rompe com a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. E daí para cá, de 1500 para cá, é só divisão, só divisão, só divisão. Então não tem como a gente pensar em outra coisa quando se fala de protestantismo a não ser divisão. Se há as divisões, então eu estou aqui para dizer, vamos olhar aquilo que é positivo, que existe positivo, e vamos pegar o negativo que é a divisão. Deus olha para a cidade de São Paulo, ele vê uma igreja. Amém. Deus abençoe a todos. O que eu queria trazer era exatamente isso. Mostrar o quanto eles são divididos e estão se dividindo dia após dia. Isso não é da vontade de Deus. Na oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, em São João capítulo 17, Jesus vai pedir ao Pai que faça com que os seus apóstolos sejam preservados do maligno, sejam preservados do mal. Não basta que não é preciso tirá-los do mundo, mas preservá-los do maligno, para que, assim como Jesus e o Pai é um, os seus apóstolos sejam um com Jesus e com o Pai. Essa é a vontade de Deus, a unidade. Por isso ele diz que existem muitas ovelhas que estão em outros apriscos, no meio protestante, e precisa ouvir a voz de Jesus e voltar para a igreja de Cristo, e aí sim haverá um só rebanho e um só pastor.
Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.